Boa tarde, turma. Então, dando continuidade na nossa aula, hoje quarta-feira, dia 5 de maio, começando com língua portuguesa. Leitura do texto. Assembleia Geral dos Ratos. Vou aproximar aqui para ficar mais fácil. Há muito tempo, em uma fazenda, um gato, ótimo caçador de ratos, andava fazendo um grande estrago entre a rataria. Caçava tantos ratos que os sobreviventes estavam quase morrendo de fome, pois tinham muito medo de sair de suas tocas. Como o problema havia atingido grandes proporções, os ratos resolveram marcar uma assembleia para tentar encontrar uma saída. Esperaram uma noite em que o gato dormiu profundamente no topo da chaminé e reuniram-se no celeiro. A apreensão era grande. Todos estavam nervosos, mas um rato teve uma ideia e falou: a melhor maneira de nos defendermos é pendurarmos um sino no pescoço do gato. Assim, quando ele se aproximar, escutaremos o sino e teremos tempo para fugir. Foi uma grande festa. Todos adoraram a ideia e aprovaram com aplausos. Mas um rato, mais velho, que estava em cima de um saco de milho, pediu a palavra e disse: a ideia é muito boa. É boa sim, mas quem é que vai pendurar o sino no pescoço do gato? Silêncio geral. Um a um, os ratos foram se retirando e acabou-se a Assembleia Geral dos Ratos. Moral da história: falar é fácil, fazer é difícil. Legal, né? Monteiro Lobato. Responda as questões. 1. Qual o nome desta fábula? Então, qual é o título dessa fábula? 2. A fábula tem quantos parágrafos? Então, os parágrafos a gente conta aqui onde tem o espaço, né? Onde eu deixo o espaço de um dedo para me marcar o parágrafo. Ó, aqui é um parágrafo, aqui é outro e por aí vai. Quantos parágrafos são? 3. Onde acontece esta fábula? 4. Quem era o causador de tantos problemas para os ratos? 5. Por que os ratos estavam morrendo de fome? O que acontece na história que eles não conseguiam mais caçar? O que os ratos marcaram para tentar resolver o problema? Então, qual foi a solução achada? O que eles gostariam de fazer? 7. Qual foi a ideia que um rato teve? Qual foi aquela ideia brilhante que todos aplaudiram, que todos gostaram? 8. Qual a moral da fábula? 9. Quem é o autor da fábula? Agora, matemática. A professora de Joana colocou sobre a mesa as seguintes formas geométricas e disse: observe essas formas. Pensei em uma delas e você terá que adivinhar qual é. Para isso, leia as dicas. Não se parece com uma lata de suco. Então, aqui nós temos as formas, né? Então, conforme a gente vai lendo as dicas, a gente já vai marcando as que não são. Então, a primeira dica: não se parece com uma lata de suco. Então, significa que essa daqui não pode ser. Não tem superfície arredondada. Então, tudo que for redondo aqui a gente tira, né? Ó, superfície arredondada, aqui embaixo também é redondo, ó. Então, também não pode ser. Tem superfície quadrada. Então, ó, essa daqui tem e aqui embaixo também tem, né? Tem superfície quadrada. Aqui não, essa superfície é um triângulo, então também não pode ser. Tem superfícies triangulares. Então, ó, esse aqui não tem. O que sobrou? A pirâmide de base quadrada. Qual é a forma geométrica que a professora pensou? Então, escreve o nome dela aqui, ó. Qual é o nome mesmo? Pirâmide de base quadrada. 7. Utilizando os sinais mais e menos, adição e subtração, e igual, complete as operações abaixo.
Depois confirme com a calculadora se os resultados realmente estão corretos. Então, no primeiro momento, a gente só vai tentar descobrir se a operação é de mais ou de menos, tá? Então, vamos lá, ó. 356 mais ou menos esse número deu 210, ó. Então, se aqui começou com 356, se eu somar mais 146, será que dá 210? Não, né? Porque esse número, ó, 210 é menor que esse, então só pode ser uma subtração, e aqui o sinal de igual. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento com todos, ó. O segundo, 250, por exemplo, né? A gente não sabe se é mais ou menos, a gente vai chutar. Mais 150. Então, se eu juntar esses dois, será que dá 400? Pode ser que sim, né? Agora o contrário, ó. 250, eu tiro 150. Pode dar 400? Não pode, né? Porque aqui tem 250, então teria que dar menos. Então, a resposta aqui só pode ser a adição. E por aí vai. 8. A partir das dicas abaixo, descubra os nomes e os objetos correspondentes. Então, acompanhe a leitura em casa. Mário, Carlos, Lúcia e Karina têm os objetos abaixo, que estão do outro lado da folha. Então, a gente vai descobrir quem são os donos dos objetos, só que para isso tem algumas dicas. O primeiro objeto, ó. O objeto que está com Carlos não tem faces planas. Deixa eu virar a folha aqui. Então, com Carlos não tem faces planas. A face é essa parte aqui, ó, tá bom? Ó, isso aqui é uma face, isso aqui é outra, essa aqui é outra. Então, o do Carlos, ó, a única que não tem face plana, ou pode ser a bola também, né? Não tem face plana. Então, o do Carlos vai ser a bola. Então, eu já vim aqui no Carlos, ó, escrevi bola. Vamos para a segunda dica. O objeto de Karina tem 6 faces planas. Então, aqui, ó, 6 faces são 6 lados. Ó, aqui é um livro, né? Aqui é uma face, 2, aqui embaixo é a terceira, aqui é a quarta, aqui do ladinho a quinta e aqui é a sexta. Então, a Karina está com o livro. Vamos para a próxima dica. Mário está com um objeto que tem todas as faces iguais. Então, todos os lados são iguais. Então, ó, só pode ser o cubo mágico. Então, eu venho aqui e anoto Mário. Qual é o objeto dele? O cubo mágico. Cubo mágico. Vamos para a última dica. Sobrou algum objeto? Qual? Esse objeto é de Lúcia. Então, o que sobrou? Venho aqui, coloco o nome da Lúcia. A única coisa que sobrou foi o copo.